Olá, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um episódio do nosso podcast, O Poder da Inteligência Emocional, sobre o livro, né, que a gente tá falando, volume 2. Eu sou Letícia Medeiros, especialista em carreira e desenvolvimento, e aqui minha colega Mari, sempre comigo. Isso, estamos juntas para mais um, e eu sou Mariana Filizola, especialista em experiência do cliente e também sou coautora desse livro, O Poder da Inteligência Emocional 2. Gente, hoje eu tô em casa. Sabe por quê? Tava falando aqui com a Letícia, ela não consegue nem falar o nome da convidada, Não gente. consigo. Eu que vou falar o nome dela, porque o R dela não deixa falar o nome dela. É muito paulistano. É. Mas assim, a gente já tava tendo uma troca tão gostosa que eu acho bom. que esse episódio vai ser, Vai bombar, vai bombar. Bom, nós já conhecemos ela, mas a gente quer muito, muito, muito que ela se apresente para vocês. Primeiro, Cris, super obrigada por estar aqui. Mas, gente, vamos saber um pouco mais. Conte pra gente quem é Cristina Barker. Muito prazer, meninas. É uma alegria para mim estar aqui com vocês. Obrigada, Letícia. Obrigada, Mari, pela oportunidade de estar compartilhando, né, esse projeto aqui com vocês. Como você já me falou, eu sou Cristina Barker. Pode me chamar de Cris. Boa. Sou nordestina e começo sempre por isso, porque o meu sotaque se apresenta primeiro que eu. Não, a primeira coisa que quando eu te vi foi exatamente isso. Eu fui perguntar, de onde que você é, Cris? Ô, Cris, eu não sei pra você, mas tipo, pra mim, né, que também sou nordestina, meu sotaque francês não nega. Eu, quando vou falar, seja no podcast, ou seja uma palestra, qualquer coisa que eu vou fazer, a primeira coisa é dizer de onde eu sou, porque senão as pessoas deixam de prestar atenção em nós e ficam tentando adivinhar de onde é. Sotaque. Então, para não ter dúvidas, eu sou do Rio Grande do Norte, sou potiguar, Isso. Com muito orgulho. Né? Sou uma mulher potiguar, tenho 42 anos, sou psicóloga, estudei psicologia na UFRN e uma trajetória inteira em recursos humanos. Né? Me apaixonei por psicologia organizacional já na faculdade, então fui aluna de bolsa de psicologia organizacional, já estudante de base de pesquisa, e desde então, já são mais de 20 anos trabalhando com recursos humanos, trabalhando com diversos subsistemas, então, trabalhando com desenvolvimento organizacional, trabalhando com recrutamento, trabalhando como BP... Com mentoria, que você falou. Trabalhando, né, nos últimos anos com mentoria, com remuneração, então, ou seja, RH é a minha praia e eu não me vejo fazendo outra coisa. E falando também um pouco sobre mim, me compõe também outros papéis, né? Claro. Também sou casada há 18 anos com o Eduardo, sou filha única de Dona Fátima, e sou mãe de Dudu, que tem 9 anos, e trago isso como um papel importante, porque são os meus motivadores da minha carreira, né? Por causa deles que a gente sempre está dando esse gás a mais na nossa trajetória. Muito bem. E, Cris, me conta, o título do seu capítulo é O Futuro do Trabalho, certo? Sim. E aí eu quero entender, esse futuro está muito longe? Nós já estamos com o pé no futuro? Nós já estamos vivendo esse futuro? Como que tá isso? É até uma incoerência, né? Falar do futuro, porque esse futuro ele já chegou. Né? Ele já tem feito parte das nossas vidas e a provocação do meu capítulo é falar um pouco quanto a inteligência emocional é uma forte aliada sobre o futuro do trabalho e tudo isso que envolve, desde essas novas tecnologias que hoje afetam todas as carreiras têm sido transformadas, né? A forma de executar muitas funções tem mudado bastante, né? Desde as funções que envolvem pessoas, as funções que envolvem mais tecnologia, com a chegada da IA, com a chegada de outras ferramentas, até a própria carreira de recursos humanos, né? Eu lembro lá atrás, você ser um profissional de recursos humanos era fundamental saber se comunicar bem, ter empatia com as pessoas. Hoje, você ser um profissional de recursos humanos e que não domina People Analytics, você não se sustenta mais na cadeira. Então, ou seja, todas as profissões, elas têm sido afetadas por um futuro que já chegou e que tem nos demandado novas competências, novas habilidades. E ainda tem um outro lado, as relações com o trabalho também mudaram, né? As novas gerações, o pós-pandemia, o trabalho remoto, tudo isso tem afetado como a gente se relaciona com esse ambiente do trabalho. E o meu capítulo ele fala sobre como a inteligência emocional pode ser uma forte aliada nesse contexto. Isso é muito legal, porque eu acho que
quando você pega a inteligência emocional e traz para esse lugar que a gente está trazendo, né? Cada um na sua diversidade, cada um dentro do seu ecossistema, você acaba conseguindo mostrar para as pessoas a diversidade de aplicações. E essa que você está trazendo acaba juntando, é muito louco esse trocadilho, e a gente já fez isso algumas vezes no nosso podcast, IE, inteligência emocional, e IA, que é a inteligência artificial, né? O quanto a inteligência emocional e a inteligência artificial hoje são, como se pudéssemos dizer, as principais luzes que a gente precisa estar atento para conseguir avançar. E como elas são dicotômicas, né? Como elas são... Como é que eu posso dizer? Eu não vou dizer antológicas, mas elas são diferentes entre si, né? Sim. Então, queria que tu contasse assim, dentro... Eu já gostei desse spoiler que você deu. E, claro, não dá um spoiler muito grande, mas fala um pouquinho mais sobre isso. Sim. Assim, como é que você abordou esse tema? Sim. Eu trago algumas reflexões sobre como os profissionais lidam com as mudanças tecnológicas no ambiente de trabalho, né? Eu acho que a primeira delas é que a alteração das competências que são importantes para executar o seu trabalho, ela muda totalmente. Então, eu trago alguns exemplos no meu capítulo. Às vezes, aquele profissional, vou dar um exemplo, uma secretária executiva, que ela era extremamente reconhecida por conhecer todas as programações de voos, funcionamentos dos aeroportos, qual é a melhor conexão para um executivo fazer. Hoje em dia, essa competência que lá atrás era um diferencial, hoje já tem uma ferramenta que faz essa busca para ela, conecta com políticas da empresa e que já não é mais isso que é o valorizado. Então, como o profissional lida com isso? Como é que você lida? Você lá atrás ser considerado um excelente profissional por um conjunto de saberes e habilidades e hoje não é mais isso que é valorizado. Hoje está sendo valorizado outras competências, sua capacidade analítica, sua capacidade de lidar com novas tecnologias, sua capacidade de aprender rápido, se adaptar rápido. E isso exige que o profissional esteja se reinventando e ocupe um lugar do não saber e do aprendiz, que é muito difícil para o adulto. Nós sempre fomos valorizados por ter todas as respostas. Exato. E não por fazer perguntas. Fazer perguntas é muito do infantil, né? Da criança. O adulto não. O adulto dá a resposta. O adulto tem todas as respostas. Tem todas né? as respostas. Só que este mundo de transformação digital, ele nos coloca num outro lugar. Saber fazer pergunta é o prompt. É muito mais sobre as perguntas do que sobre as respostas. Do que sobre as respostas. Exatamente. E isso causa sofrimento. Então, reconhecer que a gente precisa entender como isso tem me afetado enquanto as minhas emoções, enquanto a minha adaptação, enquanto as competências que eu tenho trazido para o trabalho, é um pouco das provocações que eu tento fazer nesse capítulo. E fora que a gente está tendo a gente ainda tem de uma geração um pouco mais anterior à geração atual, né? Que ainda está no mercado de trabalho, obviamente, mas é uma geração um pouco mais travada em relação ao novo e a inteligência artificial. Algumas dessas gerações sequer querem experimentar a inteligência artificial, porque naquele começo, onde a inteligência artificial estava meio embolada ali, trazia umas respostas meio estranhas e etc. E essas pessoas criaram esse preconceito de que a inteligência artificial ela vem daquele jeito e tal, e ela não consegue nem se comunicar com a inteligência artificial. E eu, recentemente, conversando com algumas pessoas, essas pessoas falaram comigo assim, Mari, quando eu comecei a me relacionar com o ChatGPT, eu percebi que eu não sabia fazer as perguntas. Eu não sabia como perguntar. Eu achava o ChatGPT bobo, mas era eu que fazia perguntas bobas. Quando eu comecei a ver que tinham formas diferentes, ou uma pessoa me ensinou, a pessoa viu num podcast, sei lá, que pergunte ao ChatGPT como ele perguntaria para ele mesmo aquela coisa. E aí eu comecei a aprender a como perguntar, ou seja, é a máquina ensinando a pessoa como fazer as perguntas, porque a gente é tão travado de fazer pergunta, que é o que você falou, que, cara, a gente não consegue nem perguntar para poder obter as respostas. É muito louco. É o famoso aprender a aprender, né? Que essa é uma das competências do futuro, né? O aprender a aprender, se colocar nesse lugar do aprendiz, se permitir errar, né? Porque o processo de aprendizado, ele envolve erro também. Como você lida com os seus erros
faz parte também do conseguir lidar com essa tecnologia. Faz parte de fazer uma pergunta, no começo não sair a resposta, mas, putz, eu preciso estudar, eu preciso aprender como essa ferramenta funciona para usar o melhor dela. Extrair o melhor Né? dela. Isso Então, mesmo. eu acho que essa provocação que os profissionais têm recebido tem feito parte desse novo futuro do trabalho, né? De colocar todo mundo numa condição de aprendizado. Exato. Aquela carreira que você fez, ok, foi um sucesso até agora, e agora está todo mundo com uma sensação de estou recomeçando, estou aprendendo com quem está chegando, estou aprendendo com novas ferramentas, estou aprendendo a fazer o meu papel com outras ferramentas, de uma outra forma, porque eu acho que, como eu citei aqui, todas as funções, as profissões, elas têm passado por transformações, você tem requerido usar mais dados, você tem que entender não só o seu trabalho, mas como isso impacta a experiência do cliente, né? O que é que você leva para fora? Do colaborador. Então, outras variáveis estão entrando nesse mundo do trabalho, né? Então, sacode um pouco a nossa cabeça. Muito. E tem um autor que eu gosto muito, que é o Conrado, eu não vou lembrar o sobrenome dele agora. E ele fala uma coisa que é ótima, que é o aprender, desaprender e reaprender. Sim. Eu acho que é isso o Sim. tempo todo. Sim. E eu acho que se a gente for pensar numa habilidade do futuro, eu acho, que o futuro nem é tão futuro assim, eu acho que é essa coisa da inteligência emocional e do autoconhecimento. Porque eu acho que nós somos uma das únicas gerações que tá pegando tantas gerações juntas. Sim. Só que as gerações antes da nossa, né, que tá entrando agora, eles já entraram com a tecnologia. Então, para eles é muito mais fácil. E a gente não, a gente ainda pegou uma parte super arcaica. E aí chegou a IA e falou, meu Deus, e agora? O que eu faço? Antes eu só precisava saber Excel. Agora eu preciso saber Power BI, né? Então, as coisas foram mudando, assim. E aí eu sinto também, às vezes, um sofrimento nosso, né? E o nosso que eu digo assim, da nossa geração, para conseguir estar no mesmo nível, né? E foi até o que a gente estava conversando antes de começar, assim. Tá, mas há 2 anos atrás eu tava no topo do Nine Box. Agora eu já não tô mais no topo. E quem tá no topo é um jovem que acabou de entrar. Como que a gente lida com tudo isso, assim? Como que você enxerga isso tudo, Cris? Tem sido desafiador, né? Porque os profissionais, às vezes, têm uma trajetória que lhe colocou no topo por um conjunto de competências que lá no passado fazia muito sentido e que hoje é um outro conjunto de competências, como eu comentei aqui. E, às vezes, a nova geração que está chegando, ela já traz muitas dessas competências que eles falam de alfabetização digital, né? A facilidade de lidar com novas tecnologias. O software deles já vem todo com update feito, eles gente. Eles nascem com a software diferente, não é possível. Mas onde está o grande pulo do gato, né? Que eu acho que é a questão do autoconhecimento hoje. Quem pode hoje investir em autoconhecimento e consegue entender por que eu estou reagindo dessa forma, para esse contexto, para essas provocações que o trabalho tem me feito, consegue usar esse conjunto de habilidades, e aí entra o conceito que eu também trago no capítulo da agilidade emocional, ou seja, a capacidade que eu tenho de usar as emoções que eu tenho, soft skills que eu tenho, para transformar isso em resultado. Que isso também é uma habilidade importante. E você que tem um background lá extenso, você tem muito mais repertório para trazer. Então, aí é que está a grande, talvez a sacada de como as gerações que já estão há mais tempo no mercado podem surfar muito bem essa onda. Se conseguirem ter autoconhecimento, né? Conseguir mobilizar e encontrar os motivos certos para trazer as emoções, para trazer essa capacidade de leitura de ambiente, de leitura de cenário, para usar disso para transformação, não tem quem segure. Porque as novas gerações, elas têm essa habilidade digital, mas falta repertório de soft skills. Falta estrada ainda, né? Porque a gente precisa passar por algumas circunstâncias e algumas situações para a gente começar a adquirir essas... A gente tem que viver as emoções para que a gente possa, de fato, usá-las ao nosso favor e ter essa agilidade emocional, como você falou. Eu acho que faz muito sentido o que você está dizendo. Tem uma carta na manga que a gente só precisa saber usar. Isso. E que eles ainda não têm essa carta, né? Eles estão adquirindo. Talvez vão adquirir até mais rápido, mas o fato é que nós temos essa carta na manga. O ponto é como é que a gente encara isso, quanto a gente aceita isso. Eu sempre uso uma frase que a verdade liberta, gente. A gente precisa entender que o mundo mudou.
tudo está se transformando, inclusive a gente. E a Sim. gente precisa, de fato, criar essa Sim. agilidade. Né? Sim. Acho que sim. É isso. E Cris, me fala, qual que é o impacto que você acha que o seu capítulo vai gerar nas pessoas, assim? Ou qual impacto você espera gerar? Sim, eu acho que a minha grande provocação, e eu acho que é por causa dela que eu estudei psicologia e trabalho com RH, eu acho que é na forte crença da capacidade do ser humano de aprender, de se transformar. E eu acho que trazer essa consciência, provocar essas reflexões, a minha expectativa é que isso também gere um movimento de transformação. Poxa, eu posso aprender. Eu posso encontrar as motivações corretas, eu posso conseguir me reconhecer, ter uma autoconsciência muito mais presente e adequada sobre aquilo que eu tenho de competências que vão me ajudar nesse contexto de transformação e isso impulsionar a carreira das pessoas. Eu acho que esse é o meu desejo, né? A minha provocação com o capítulo e é o que eu espero que aconteça. Que as pessoas se sintam instigadas, né? Eu acho que nesse capítulo, nesse livro, né, no volume 2, a gente vem discutindo muito, a gente recebe muita gente aqui e cada um tem trazido nuances muito legais, muito diferentes, assim, entre si. Então, eu acho que as provocações estão lá. Vamos ver o quanto as pessoas que estão recebendo isso vão ser impactadas e, obviamente, cada uma no seu momento, cada uma na sua direção. Eu acho que esse é o grandíssimo ponto. Assim. Mas eu acho, Mari, que a gente tem vários coautores com várias linhas diferentes, mas eu acho que uma coisa que é muito parecida e que veio quase em todas as falas foi a questão do autoconhecimento. Foi, muito. Sim. Verdade. Todos, de alguma forma, trazia isso. Assim, um pouco mais, reforçando um pouco menos, a importância do autoconhecimento. Mas isso é fundamental. Se você não reconhece, eu acho que o Daniel Goleman traz isso, né? Se você não conhece, não tem autoconsciência de como esse contexto está te impactando, como é que você se mobiliza para se transformar? Exato. Se você não consegue reconhecer que crenças são essas limitadoras que te fazem ter dificuldade de interagir com uma nova tecnologia, lidar com um conhecimento novo, lidar com um contexto e uma forma de trabalhar diferente, porque isso também tem mudado, né? A gente está falando de equipes remotas, times multidisciplinares, não ter mais liderado, entender como todos esses elementos te afetam e ganhar consciência sobre isso é o fator determinante para você conseguir lidar bem com esse novo futuro do trabalho. Então, até se reinventar na profissão, se né? reinventar. Porque a gente até comentou também, assim, no passado, se eu fosse médica, eu tinha que morrer médica. Hoje em dia, não. Eu sou médica, eu sou vendedora, eu sou escritora, tudo isso. ao mesmo tempo, né? E também é uma loucura, porque tem gente que ainda fica, não, mas calma. Se você é médica, você precisa ser médica. Você e passou focar 5 nisso. anos estudando para não sei o quê, mais 10 anos Como que você quer fazer outra sei coisa, né? Sim, e eu acho que hoje as carreiras, elas sofrem um pouco disso, né? Às vezes você está muito feliz fazendo o que você está no trabalho, às vezes você não está, porque os desafios não estão legais naquele momento, e você pode buscar essa motivação, motivos para trabalhar fora do seu trabalho, com carreiras paralelas, com atividades paralelas, seja docência, seja escrita, seja mentoria, seja uma outra carreira em paralelo. Que nada tem a ver com aquela carreira original. Eu acho que apostar todas as fichas, né? Eu digo muito isso em mentoria, né? Você vai delegar toda a sua felicidade no trabalho para o seu líder e para aquela empresa. Você está depositando ali tudo. É isso. E cadê seu protagonismo de buscar alternativas? Porque você pode escolher... você pode escolher o que você quer fazer, mas você não consegue escolher seu chefe, você não pode escolher seus desafios, você não pode escolher, às vezes, a empresa que você está trabalhando. Você tem que lidar com isso. Você vai ter que lidar com isso, né? Então... Entendo que lidar com isso, que alternativas você cria na sua vida, né, para conseguir ser um profissional realizado dentro, fora do trabalho, equilibrando, né, esses momentos. Eu acho que o que a gente entende como carreira mudou muito, né? Como a gente estava comentando lá no início, né? Quem teve pais que se aposentaram nas empresas com 20, com 30 anos, hoje isso não é mais uma realidade. Perfeito. Né? As profissões do futuro, muitas delas nem vão mais existir. É isso. E tem aquilo, né? A regrinha de qualquer investimento. Nunca coloque seu dinheiro todo num lugar só. Por que a nossa carreira, a gente precisa colocar toda a expectativa num lugar só, né? A gente pode diversificar também. Sim. É isso aí. Deu, Mari? Acabou nosso tempo? Infelizmente, olha como passa rápido, gente. Mas não vamos deixar por aí. Acho que eu queria te pedir, assim, antes da gente encerrar,
Cris, faz as considerações finais. O que você gostaria de finalizar, fechar nossa conversa aqui, deixando um recado para quem está escutando a gente? Leiam o livro, né? O livro tem muitos insights interessantes sobre como a inteligência emocional pode ajudar, apoiar nas carreiras, na vida pessoal. Eu acho que o meu capítulo é um deles que traz esse tipo de provocação, trazendo esse olhar, né, sobre o futuro do trabalho, mas tem muitos insights interessantes e eu acho que o convite que fica para quem está nos assistindo é: não deixe de ler, você vai ter insights que vão ser super importantes para a tua vida, para a tua carreira. Esse é o meu convite. Boa, muito obrigada, Cris, gente. muito obrigada. Eu que agradeço, meninas, pelo bate-papo. Obrigada. Muito bom, foi um prazer conhecer Muito prazer, vocês. querida, ter você com a gente. Muito Obrigada. obrigada.